Olá, trabalhadores! Estamos começando mais um Sétima Entrevista. E o assunto de hoje é sobre o Abril Verde, que é uma campanha que tem pela conscientização e prevenção de acidentes de trabalho. E para conversar conosco sobre o assunto de hoje, estamos aqui com o Rodrigo de Freitas, que ele é técnico de segurança do trabalho, especializado em engenharia de segurança do trabalho e especializado também em higiene ocupacional. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Regi? Um prazer estar aqui com vocês aqui no sindicato novamente para tratar um tema tão importante, né? Que é o Abril Verde, né? Um tema de conscientização dos acidentes aí que a gente coloca no mês de abril, né? Exatamente. Muitas vezes é um assunto que passa batido e a gente tem visto através das notícias como tem aumentado. E no decorrer da nossa conversa a gente vai abordar um pouco melhor. Mas para que o nosso trabalhador entenda o que é o Abril Verde, por que existe essa campanha e qual que é a finalidade e o objetivo principal? Então, Regi, essa campanha ela surgiu de um acidente que aconteceu na Virgínia, lá nos Estados Unidos, numa mina onde matou 78 trabalhadores. Esses trabalhadores, eles trabalhavam nessa mina e foi um dos maiores acidentes na época. Então, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, ela, depois de que aconteceu esse acidente, ela determinou que o mês de abril seria o mês de conscientização dos acidentes de trabalho. Então, o Brasil acabou aderindo também a essa campanha, assim como outros países no mundo também aderem à campanha do Abril Verde. Porque, na verdade, você falou, e o nome da campanha mesmo traz a questão da conscientização. A gente percebe que o nosso trabalhador, muitas vezes ele não tem consciência da importância que isso tem, muitas vezes um cuidado básico que precisaria ter, uma atenção a mais, poderia evitar um acidente com ele ou com um colega, né? Aí essa questão que a gente percebe muitas matérias nos jornais sobre o aumento de acidentes de trabalho. Tem aumentado o número de acidentes ou tem aumentado o número de óbitos decorrentes de acidente de trabalho? Então, Regi, esse é um número muito relativo, né? Então a gente tem que buscar essa questão aí dos números de acidentes, geralmente a gente busca no anuário, Sim. que é fornecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então ele sai a cada 2 anos esse anuário. Né? Então, sempre com um atraso, né? Sempre com um atraso, né? Então o anuário que saiu nesse ano de 2023 é o anuário de 2021. Nossa. São os acidentes que aconteceram no ano de 2021. E nós, profissionais da área, o que eu, Rodrigo, acabei percebendo? Que houve um aumento de mais de 24% no número de acidentes. E, decorrentemente, a questão dos óbitos também aumentaram, tá? Na mesma proporção. Esse aumento que teve foi de 2020 para 2021? Exatamente, de 2020 para 2021. Esse o aumento, a comparação que a gente faz, sempre de ano para ano, né? De 2020 para 2021. O ano que vem a gente vai comparar 22 com 21. Uhum. E você, a sua visão, a maioria ou a nossa região, vamos colocar assim, todos os acidentes de trabalho são relatados, são denunciados, porque muitas vezes também o nosso trabalhador não sabe como que funciona quando acontece um acidente dentro da empresa. Quais as providências que a empresa, que o gestor precisa tomar? Ele é obrigado a comunicar? Sim, Regi, o acidente de trabalho com afastamento, ele é obrigado a empresa a comunicar. Então, até mesmo um acidente de trabalho sem afastamento, a gente orienta que a empresa ela comunique esse acidente, mas muitas empresas não comunicam. Por quê? Porque pode ter essa lesão, ela pode se agravar. Ali na hora não foi nada, mas passou umas 2 horas ou no dia depois, né, essa lesão acabou se agravando. Né? E ela foi decorrência de uma atividade realizada no exercício do trabalho. E se foi realizado no exercício do trabalho, é acidente de trabalho. Então essa é a orientação que a gente fala. Então como é que funciona isso, Regi, mais ou menos, né? Então um funcionário ele se acidentou. Né? Vamos supor que seja um acidente grave, que ele precisou ir ao médico. Né? Então a empresa vai encaminhar ele ao médico, né? Ou a empresa vai ligar
pro serviço de atendimento médico de urgência, o SAMU, né? Que em Beltrão a gente tem o SAMU, né? Em algumas cidades da região também a gente tem, Dois Vizinhos, Pato Branco, né? Então vai ser chamado o SAMU vai encaminhar ele na UPA ou no hospital de plantão e o médico vai fazer o atendimento e vai gerar o atestado, ou seja, o tempo de afastamento desse trabalhador. Aí a obrigação cabe à empresa comunicar esse acidente de trabalho, na CAT, né, que é o comunicado de acidente de trabalho. Certo. Hoje, a CAT ela é vinculada ao E-Social, que é um dos eventos que tem que ser transmitido para o governo federal. Não tem como não comunicar. Não tem como não comunicar. Hoje é obrigatório essa comunicação. Então, o evento 2210, aonde é feita essa transmissão com todos os dados, partes do corpo atingida, tempo de afastamento, o Código Internacional de Doenças, que está lá no atestado. Então, isso aí tudo é informado para o governo federal através desse evento 2210 do E-Social. Mas, como você falou, nem todas as empresas comunicam. Então, quem pode comunicar isso aí? Na verdade, é um dever da empresa. Mas se a empresa ela não comunicar, o próprio médico que atendeu pode fazer essa comunicação. Isso através do atendimento deles lá, que eles têm um sistema chamado DataSUS lá, né? Aonde eles fazem essa comunicação também, que conversa também com o Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS, né? Certo. Então, ali também já tem essa questão do comunicado da CAT. E uma terceira via é o sindicato, né? O colaborador ele pode procurar o sindicato para ser comunicado esse acidente de trabalho. Eu já atendi muitos trabalhadores, né, nas nossas categorias, de todas as categorias que a gente representa, a que mais eu percebo que tem acidentes no ambiente de trabalho são as cozinheiras, são o pessoal da cozinha, porque é um trabalho que é muito intenso. Sim. Eles têm horário para entregar e tal. Só que assim, olha, o que tem muitas trabalhadoras que vêm e comunicam um acidente que já ocorreu, elas já estão bem novamente. Então, por isso que eu te perguntei se todas as empresas são obrigadas. Então, quando a empresa não comunica, que fique um apelo ao empregado ou à empregada que sofreu um acidente que procure o sindicato, porque a gente pode ajudar também nisso. Sim, né? Com certeza. E aí, junto com essa questão do mês da conscientização de prevenção de acidente de trabalho, é um alerta também para as doenças ocupacionais. Vamos contextualizar um pouquinho o que é uma doença ocupacional, porque muitas vezes o nome a gente não liga realmente ao que é. Às vezes está com uma doença ocupacional, mas não sabe que isso é derivado do trabalho, né? Sim, Regi. Na verdade, a doença ocupacional, ela nada mais é do que algo que você adquiriu no exercício da sua profissão. Né? Então, ao longo dos períodos de trabalho ou laboral naquela atividade, você acabou tendo alguma doença, alguma lesão. Certo. Por exemplo, a gente tem a LER, né? LER, DORT, que a gente fala muito aí, onde tem serviços rotineiros, repetitivos, né? Que é a parte de ergonomia. Então, como você citou o caso das cozinheiras, às vezes uma cozinha industrial ela é uma operação em série, né? Onde as pessoas elas repetem os mesmos movimentos todos os dias ali, né? Muito tempo em pé, ou exposto a calor. Muito tempo em pé, exposto a calor. Então, isso daí, com o passar do tempo, vai gerar essa questão da doença ocupacional. Aí existe, dentro do INSS, um marco legal que foi criado, que é um nexo causal. Então, o que é um nexo causal? Funciona mais ou menos assim, eu trabalho na atividade X e essa atividade X ela está linkada a várias possíveis doenças que podem ser causadas, entendeu? Então vamos pegar um exemplo aí, como você falou da cozinheira, né? Que ela tem movimentos repetitivos, que tem o calor, né? Muitas vezes também tem a questão do frio dentro, né? Que tem câmara fria e tudo mais, essas questões, barulho, né? Então, muitas vezes, como você falou assim, o ruído, né? O ruído é um exemplo mais fácil de quem está assistindo a gente entender,
também o que essa questão aí do nexo causal. Então, um ambiente onde tem ruído, se o funcionário ele teve essa perda auditiva ela está relacionada a essa doença ocupacional, entendeu? No caso, uma doença, trazendo mais para as categorias que a gente representa, que daí a gente acompanha um pouco mais. Esses problemas de movimentos repetitivos muito mais comum. A LER e a DORT. Qual que é a diferença entre as duas ou é a mesma coisa, só mudou o nome? É a mesma coisa, Regi, só muda a questão do nome, da nomenclatura, né? Então, que significa quando a pessoa faz muito tempo o mesmo movimento. Muito tempo o mesmo movimento, movimento repetitivo, né? Então a gente caracteriza como LER, DORT, né? Que são siglas inglesas, né? São siglas inglesas ali que representam essa questão da monotonia e repetitividade dentro dos ambientes de trabalho. Poderíamos dizer que a doença ocupacional pode levar a um acidente de trabalho? Não necessariamente, mas pode. Não necessariamente. O que acontece? A doença ocupacional hoje, ela é relacionada dentro do sistema como acidente de trabalho, entendeu? Ela já é considerada um acidente de trabalho. Ela já é considerada. Porque na hora de você fazer o lançamento da CAT dentro do sistema, você não tem como você lançar doença ocupacional, você lança como acidente de trabalho. Porque daí justamente aquela questão que eu falei para você do nexo causal. Então, se aquela atividade estiver linkada com possíveis doenças, aquilo já é considerado um acidente de trabalho, entre aspas, uma doença ocupacional. Só que como o sistema ele não tem essa questão, vou lançar uma doença ocupacional, não, vou lançar um acidente de trabalho. É que muitas vezes... Isso confunde. Confunde, porque assim, a gente sempre dá dicas de saúde para os trabalhadores e a gente sempre busca frisar a parte de ter uma vida mais saudável, porque a maior parte do tempo a gente passa no trabalho. Sim. Então, quando você não tem uma atividade física também, né? Porque isso, quando você fica muito tempo em pé, você entende que não precisa fazer uma atividade física porque você já ficou em pé. Só que às vezes aquela atividade física pode te ajudar muito a suportar aquele período que você fica no teu trabalho, na cozinha. Não tem como desenvolver um trabalho sentada, né? É mais difícil, porque o ritmo também é mais intenso. Mas vamos pensar também nas pessoas que ficam mais tempo sentadas. Sim. Também precisa ter uma cadeira adequada. Exatamente. Né? Vamos abordar também essa parte, porque tem a questão da ergonomia. Sim. A pessoa tem muito problema daí nas costas. Isso talvez no sentido assim, de que você, quando você não trata uma doença, ela pode fazer com que você sofra um acidente. Sim. Dentro do seu ambiente de trabalho. Exatamente. E eu gostaria também que a gente abordasse um pouco sobre a questão financeira. Porque quando o trabalhador sofre um acidente, ele fica afastado. Então isso é um impacto financeiro, não só para o trabalhador, mas também para a empresa. Porque a empresa ela vai ter que trazer um outro funcionário para cumprir aquela função daquele que se afastou. Sim. Aquele que se afastou... vai ter aquele período que a empresa paga e depois vai pelo INSS, que também a gente sabe que é uma novela, até começar a receber, até ele conseguir fazer a perícia, demora um tempo. A gente acompanhou trabalhadores que sofreram um acidente ou que ficaram doentes, fizeram cirurgia, e até fazer a perícia, e até conseguir receber, foram 5, 6 meses. Sim. Né? Então, muitas vezes um cuidado, quando um equipamento que você utiliza, você vê, porque o trabalhador que lida todos os dias com os mesmos equipamentos, com os mesmos utensílios, ele sabe quando está bem e quando não está. Então, que reporta ao seu supervisor, ao seu gerente, para que evite que ele e outra pessoa também não sofram um acidente de trabalho, né? Não, certamente, como você comentou, essa questão aí do prejuízo, ele é prejuízo financeiro tanto para a empresa, como para o funcionário e como para o governo. Eu sempre falo, são essas 3 esferas que acabam perdendo, que vão sofrer com um acidente de trabalho. Mas quem mais sofre é o trabalhador, né? É o trabalhador, né? Que está lá na ponta, é o que mais sofre. Porque assim, a empresa ela não pode parar. Não. Ela tem que cumprir as suas obrigações, né? Tem que cumprir as suas atividades ali, tem os seus clientes, né? Para atender, para
para fazer as suas atividades, né? E o governo, né, a gente sabe, todos nós pagamos impostos, né? Sim. E esses impostos são revertidos alguma parte, né, para esse tipo de situações aí, né? Então, como você falou, o trabalhador, ele vai sofrer mais, porque daí ele vai ter que, já não vai receber aquilo que ele recebia, né? Quando ele está encostado pelo INSS. Daí tem mais essa questão aí da perícia, né? Que hoje a gente não sabe. Demora, existe uma demora, né? Por que existe essa demora também? Existe poucos médicos que atendem no INSS, né? Poucos médicos concursados para atender no INSS. Então eles trabalham como RPA, né? Então algumas nessas atividades ali para poder fazer esse tipo de atendimento. E não tem uma perspectiva de mudança muito rápido também, né? Não tem. Infelizmente. Não tem. Infelizmente não tem. Acidentes de trabalho, a gente muitas vezes entende que só acontece em grandes empresas, grandes indústrias, e esquece que qualquer local de trabalho é um potencial para acidente se ele não estiver bem organizado, né? Lembra da questão daquela cozinheira lá de um outro estado que acabou morrendo no primeiro dia de trabalho, tudo porque a panela de pressão tinha algum problema. Então, isso que a gente tem que falar, né, tem que abordar com o nosso trabalhador, que às vezes o calçado que ele está utilizando não é adequado para aquele piso onde ele trabalha, isso pode provocar um acidente. A tampa da panela, se vê que não está bem fechando direitinho ali, já comunicar, trocar, porque pensa, por causa de um descuido de alguém, foi um descuido de alguém, uma pessoa morreu. E não é só aquela vida, é a vida da família, a família inteira que é impactada, a empresa também sofre esse impacto, os colegas de trabalho. Sim. Então é uma questão assim que é muito importante, e muitas vezes a gente aborda quando atende o trabalhador e fala sobre EPI. Existe uma cultura que o EPI é só o capacete, o que seria mais o óculos, protetor auricular. Isso, e não é, né? Não. Vamos abordar um pouquinho também sobre a questão dos EPIs. Sim, comentando o caso da cozinheira que morreu no primeiro dia de trabalho, eu até cheguei a ler a matéria também, o problema foi um problema na válvula. Mas aí a gente tem que contextualizar, né? O problema na válvula da panela de pressão. Ela foi contratada para o cargo como cozinheira, mas aí vem aquele detalhe. Será que ela já conhecia o ambiente de trabalho? Exato. Será que o ambiente de trabalho foi apresentado para ela? Será que ela tinha um procedimento a ser seguido? Porque, como a gente fala, nossa, tá contextualizando tudo ali, né? Burocratizando tudo isso para poder, né, fazer um feijão ali na panela. Mas se a gente está falando de uma cozinha industrial, né, a gente tem que ter essa questão, essa percepção de segurança. E muitas vezes a questão dos procedimentos, elas são importantes, né? Exatamente. Uma coisa é você saber cozinhar na sua casa. Outra coisa é você realmente, que você falou muito bem, se ela conhecia aquele ambiente. Muitas vezes ela não tinha noção da proporção, do tamanho da panela, do tamanho do fogão, que tudo é muito, muito maior, muito diferente do que a gente costuma ter no dia a dia, né? Então, uma das questões aí que a gente fala do Abril Verde, né, que é a conscientização dos acidentes de trabalho, a gente foca muito, às vezes, nos acidentes que aconteceu, mas a gente tem que trabalhar o Abril Verde na conscientização, que é onde o próprio nome diz. E a conscientização, ela tem que impactar no trabalhador e também no empresário, né? Que esse caso mesmo do acidente que aconteceu, dessa cozinheira, ela poderia ser evitada, né? Sim. Né? Ela poderia ser evitada. Por quê? Ela poderia ter feito, né, uma avaliação, né, no equipamento, que era a panela de pressão. Se alguém fizesse essa vistoria periódica, ia verificar que essa válvula estava com problema, iria trocar. Isso não teria acontecido. Mas provavelmente isso não aconteceu, né? Porque o que acontece muito, né? Às vezes até na casa da gente, a gente vai deixando, menospreza, e daí às vezes só vai trocar quando avisou ou quando já aconteceu. Exatamente. E daí já não tem mais o que fazer. Eu acho que é muito comum dentro das empresas menores a pessoa que contrata não apresentar o local de trabalho, né? Quem está chegando, ela não sabe onde que é o banheiro.
Exatamente. Né? Pode ser que vai lidar com a cafeteira ou com qualquer equipamento ali que está dando um furto ou que está com algum problema. A pessoa que já está ali sabe daquele problema, mas quem está chegando não sabe. Então, essa questão a gente percebe que é contratado o trabalhador, ó, aqui é teu lugar, você vai fazer isso, se vira. E às vezes isso pode dar certo por muito tempo, mas de repente, em algum momento isso vai explodir, em algum momento vai acontecer alguma coisa muito errada. Então talvez essa necessidade de apresentar o ambiente, os utensílios e como funciona seria uma maneira bem... Isso é uma importante. Isso que eu falo é uma parte básica dentro da gestão de segurança. Que muitas vezes não está sendo feita. Que não é feita, mas é uma parte básica dentro da gestão de saúde e segurança do trabalho. Né? Quando a gente contrata uma pessoa, o que a gente deve fazer? Apresentar para ela o ambiente de trabalho, os riscos da atividade que ela vai encontrar no local de trabalho e fornecer os EPIs, se acaso tiver risco. Né? Então, se por exemplo, tem risco lá de ruído, então vou passar o protetor auricular. Tem risco lá de respingos, né? Pode ter risco de respingos, né? Então vou passar um avental lá para ela, vou passar um óculos de segurança, né? É numa cozinha industrial, lá tem a questão de higiene, tem que passar touca. Então, às vezes tem que ensinar a pessoa, né? Porque às vezes a pessoa está trabalhando num local que ela foi cozinheira, mas ela não tem toda aquela questão de procedimento, né? Que muitas vezes tem nas cozinhas industriais, né? Usar o calçado adequado, né? Usar a touca, usar todos a gente chama de aparentamento, né, do trabalhador. Isso tem que ser explicado para ele, né, principalmente no início da atividade dele. Com o tempo ele vai pegando, entendeu? Sim, quando já está um tempo na categoria, ele acaba entendendo o porquê que aquilo é importante. Uma das questões também que a gente sempre alerta é que eu mesmo, como profissional da área de segurança, esse ano, 2023, eu completo 20 anos na área de segurança do trabalho. 20 anos já na área de segurança do trabalho. Né? Tem bastante história já para contar aí para vocês. Mas, assim, o que eu vejo muito, né, nessa questão aí da gestão com o trabalhador, né? Porque assim, hoje a gente trabalha gestão, trabalhador e empresário. Mas o que eu vejo? Ninguém mais do que o trabalhador, gente, conhece os riscos da sua atividade. Entendeu? Eu, como profissional da área de segurança, eu entendo das leis, eu entendo de EPI, eu posso entender qual que seria um EPI mais adequado, não o mais confortável. Sim. Porque assim, talvez um sapato seja confortável para mim, mas para você não. Talvez o protetor tipo concha para mim é mais confortável e para você não. Para você tem que ser aquele plug, entendeu? Então assim, isso a gente tem que tentar proporcionar para o trabalhador, né? Porque assim, trabalhar já com esses equipamentos é desconfortável. É o que eu sempre falo, ninguém nasceu com um protetor auricular no ouvido. Exatamente. Né? Vai um tempo para se adaptar. Exato, ninguém nasceu tipo uma cozinheira lá que vai trabalhar com uma faca de corte, né? Hoje a gente tem as luvas de malha de aço. Geralmente na casa dela ela não usa, mas lá na empresa ela tem que usar. Por quê? Porque lá é constante, né? Constante. Lá na casa dela, às vezes ela vai cortar um bife, uma carne de frango, né? Uma carne de frango. É meia hora ali, né? Mas lá no trabalho dela, às vezes ela fica 8 horas fazendo aquilo, né? E às vezes num descuido, o dedo, né? Então por isso que é importante saber utilizar os equipamentos, né? E o porquê utilizar. Muitas vezes a empresa ela chega impondo. Você tem que usar isso. E muitas vezes eu falo isso por quê? Porque hoje a gente tem uma geração jovem e uma geração questionadora. Sim. Entendeu? Então a gente se depara muito com isso nas empresas. Tem que explicar. O empresário chega e fala assim, você tem que usar isso aqui. Mas daí mas por que eu tenho que usar isso aí? Né? Essa geração ela é muito questionadora. Eles não estão errados. Por quê? Sim. Porque tem que saber o risco, né? Quando a pessoa sabe o risco que ela vai ter se ela não utilizar, ela vai se adaptar com mais facilidade. Exatamente, ela vai se adaptar com maior facilidade. Uma coisa que eu estava lembrando aqui, quando é feito o laudo da empresa, no próprio laudo existe os riscos que aquela atividade pode proporcionar aos empregados? Sim, hoje a gente a partir dali que daí vai ser indicado quais os EPIs que o trabalhador precisa utilizar. Exato, hoje a gente tem 3 documentos que são básicos, né? Para
para qualquer empresa que tenha funcionários registrados. Certo. Que é o PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que ele substituiu o PPRA. Né, então, a partir de 2022, começou o PPRA e o PGR, me desculpa, e o PPRA, ele ficou em stand-by lá. Agora é PGR, é o PGR. Então a gente tem o PGR, tem o LTCAT, que é para fins de aposentadoria especial. Então, se é uma atividade onde tem a questão de risco, periculosidade, insalubridade, né? A questão da aposentadoria especial está vinculada mais à insalubridade do que à periculosidade. Ainda existem alguns casos que conseguem reverter juridicamente com a questão da periculosidade, mas a questão da aposentadoria especial hoje ela está vinculada exatamente à questão da insalubridade. E daí a gente tem o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Então, a partir dos riscos que é levantado na empresa, onde um engenheiro, o técnico de segurança vai e avalia o risco dentro da empresa, é gerado esse documento, PGR. Daí do PGR tem o LTCAT e também o PCMSO. Né? Então, através dos riscos levantados, é gerado os exames daí também que são feitos. E tem a questão dos exames também, né? Que muitas empresas não cumprem, que precisa ter o exame periódico. Periódico, né? Dependendo de cada atividade, tem o período que precisa ser feito. Cada 12 meses. Cada 12 meses. Então, uma pessoa entrou, fazer o admissional, agora no mês 4, vamos supor que foi um trabalhador que entrou agora na empresa, no mês 4. A empresa tem até 12 meses para fazer um periódico. Certo. E se não é feito? Se não é feito, agora com a entrada do E-Social, a empresa vai receber uma multinha lá. Vai uma multa para ela lá, que pode variar de 467, se não me engano, até X trabalhadores, né? Ou ela pode multiplicar pelo número de trabalhadores não feito. Entendeu? Então, uma empresa aí que tem 50 funcionários, é só pegar aí 50 vezes 467, aí, mais ou menos, vai saber aí a multa que ela vai levar. Melhor ela gastar com o exame periódico, né? Melhor ela gastar com o exame periódico, saber como é que está a saúde dos seus trabalhadores, né? Porque muitas vezes tem alguma atividade que a empresa precisa, através da saúde do trabalhador, se vê que o trabalhador está doente, ela vai ver que aquela atividade, talvez se mudar por exemplo, uma secretária. Sim. Ou alguém que trabalha em uma lavanderia. Sim. Talvez tenha algum equipamento ali que está danificando a saúde daquele trabalhador, e através do exame periódico também ela vai saber e vai se atentar a trocar aquele equipamento. Trocar o equipamento, às vezes trocar o procedimento de trabalho. Exato. Né? Muitas vezes a gente fala, vamos trocar o equipamento, mas às vezes só trocando o procedimento de trabalho, né? Mudando algumas formas de realizar a mesma atividade, você consegue já amenizar, amenizar a situação de risco. Olha, Rodrigo, eu acho que o assunto é tão abrangente que a gente poderia ficar muito tempo aqui conversando. Sim, tem bastante. A gente já fez em um outro momento, abordamos a questão da insalubridade. Isso. Que é um assunto que gera muitas dúvidas, que os trabalhadores muitas vezes não entendem por que não recebem, ou por que recebem esse não recebem a periculosidade. Então, também são assuntos que a gente pode abordar de uma maneira melhor ou novamente em um outro momento. Quero agradecer a tua presença, a tua disponibilidade, sua parceria sempre com a gente, e gostaria que você deixasse uma mensagem final aos nossos trabalhadores. Certo, eu que agradeço, Regi, a oportunidade novamente de estar aqui com vocês, com o sindicato também, para estar informando, né, os trabalhadores aí sobre a questão da prevenção, né, de acidentes dentro do ambiente de trabalho, também conscientizar com essa questão desse mês de abril, né, que é o Abril Verde, que é muito importante, né? Então, a mensagem que eu deixo é que o trabalhador ele tem que ter também a questão da segurança comportamental, né, que a gente fala, que muitas vezes não é só o EPI que vai minimizar, né, a questão de um acidente, mas você estando com uma mente boa, né, a tua parte comportamental, que é uma das coisas que a gente bate bastante hoje na questão de segurança do trabalho, que a gente fala, o EPI é importante, é muito importante, mas se você não saber a atividade que você está realizando e o risco que você está correndo, o EPI às vezes ele não vai servir de nada.
Eu sempre brinco e falo com o pessoal que às vezes a gente dá treinamento de altura. Às vezes o cara está trabalhando lá 10 metros de altura e ele está com o cinto de segurança lá amarrado. Aquele cinto de segurança, muitas vezes ele tem o cinturão ele tem 1,5 metro de comprimento onde ele amarra, né? E se ele cair daqueles 10 metros, o cinto vai proteger ele, certo? Só que ele vai cair 1,5 metro. E caindo 1,5 metro, se o cara tem 100 quilos, aquilo lá vai virar 250 quilos, entendeu? Então, mesmo ele estando com EPI, ele vai se machucar, entendeu? Já vi gente tendo problema de lesão de coluna, problema de fratura. Então, muitas vezes o EPI, ele minimiza o risco, né? Mas não impede. Ele evita, por exemplo, nesse caso, desse exemplo que eu estou citando, uma morte. Mas essa morte pode acontecer? Pode. Né? Se ele bate a cabeça, se ele faz alguma coisa, né? Então, essa é uma dica de segurança que eu queria deixar nesse mês de abril aí para todos os trabalhadores aí que acompanham o sindicato aqui, né? Ter essa questão também da segurança comportamental, saber qual que é o risco, utilizar os equipamentos, né? Saber o porquê que está utilizando aquele equipamento, se aquele equipamento é o correto, se é aquele equipamento mesmo correto, se existe um equipamento melhor e mais confortável no mercado que eu possa utilizar. Porque às vezes pode ser até mais barato, né, para a empresa, porque às vezes a empresa ela enxerga assim, esse aqui é R$80, mas esse EPI aqui que eu estou pagando 40, dá para mim comprar 2 vezes. Só que aquele de 80 às vezes dura 3 anos e aquele de 40 dura 6 meses, né? Então muitas vezes não fazem essa conta, né? E não vai trocar a cada 6 meses. Exatamente. Né? Então essa é a mensagem que eu queria deixar aí. É isso aí. Bom, trabalhador, gostaria também de deixar uma mensagem para que você valorize a sua vida, cuide, não espere um acidente acontecer, porque a sua vida é seu maior patrimônio.